Jesus erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó mestre, não por quem és, não terás partes comigo, não lavar os teus pés, não terás partes comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o Mestre, os meus pés não lavarás, o que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Se o vosso Mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei, lavai os pés um dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés um dos outros, eis a lição que vos dei. E como irão reconhecer-vos como os discípulos meus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para o seu. Dou-vos novo mandamento, deixo a partir nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, mestre, não por quem é, não terás partes comigo, se não lavar os teus pés, não terás partes comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o Mestre, os meus pés não lavarás, o que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Se o vosso Mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei, lavai os pés um dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés um dos outros, eis a lição que vos dei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os seus. Dou-vos novo mandamento, deixo a partir nova lei, que vos amais uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Boa noite a todos. Estamos reunidos para fazer memória da última ceia do Senhor com seus discípulos. Nessa Eucaristia, que inicia o Tríduo Pascal, contemplamos os grandes gestos de Jesus em
favor de seus seguidores: a instituição da Eucaristia, o lava-pés e o mandamento do amor. Celebremos em comunhão com a vida de Cristo e com a de toda a humanidade. Iniciamos. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição, pelo qual fomos salvos e libertos. Esta é a noite da ceia pascal, a ceia em que o nosso Cordeiro se imolou. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição, pelo qual fomos salvos e libertos. Celebremos, irmãos e irmãs, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Uma boa noite a todos. Sejamos muito bem-vindos para celebrarmos com alegria a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é também a nossa Páscoa. Naquela noite, Jesus reuniu-se com os seus discípulos num ambiente familiar. E hoje também nós, em família, estamos reunidos para celebrar o precioso mistério da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele mesmo se dá como alimento para a nossa salvação. Num instante de silêncio, diante do Senhor que nos reúne, que nos congrega como igreja, reconheçamos os nossos pecados, para bem celebrarmos estes santos mistérios. Cantemos. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus, Pai misericordioso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados, renove a nossa esperança e nos conduza
à vida eterna. Amém. Amém. Entoemos nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele amado, aos homens por Ele amado. Senhor Deus Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Pai, estamos reunidos nesta santa ceia, na qual vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à sua Igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos, por mistérios tão excelsos, chegar à plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia desse mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então, toda a comunidade de Israel, reunida, o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite,
assado ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isso é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligirei castigo contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, que havereis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O cálice por nós abençoar é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoar é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O cálice por nós abençoar é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte dos seus santos, seus amigos. Eu sou vosso servo, ó Senhor, mas quebraste os grilhões da escravidão. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença do teu povo reunido. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos dou o novo mandamento,
amei, disse o Senhor, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre lhe seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, como disse no início da nossa celebração, hoje o Senhor nos reúne no mesmo ambiente familiar para celebrarmos a Páscoa com Ele. Este é o centro da espiritualidade cristã católica. O Tríduo Pascal é a fonte de onde jorra a graça e ilumina todas as outras celebrações que fazem parte da nossa caminhada cristã. Celebramos a Páscoa com nosso Senhor Jesus Cristo. Um mistério profundo de graça e de amor, onde Ele mesmo é que se oferece como cordeiro sem mancha para apagar as manchas que o pecado deixou no seu povo, para destruir os grilhões que a escravidão do pecado, com o qual a escravidão do pecado prendeu a todos nós. Celebramos
a festa da Páscoa neste ano de um jeito diferente. Não estamos reunidos no mesmo templo, mas da mesma forma estamos reunidos com Jesus. Não estamos na igreja, na mesma igreja paroquial, comunitária, mas estamos como igreja dentro de nossas casas, no mesmo ambiente familiar, como Jesus se reuniu numa casa para celebrar com os seus a Páscoa. Estavam celebrando a Páscoa sob o rito judaico, como nós ouvimos na primeira leitura de hoje. A ordem que Deus dá aos seus para se reunirem em família e celebrar a Páscoa, para comer da carne do cordeiro, imolado como símbolo da expectativa, símbolo da graça de Deus que passa pelo meio do seu povo. Eles imolaram o cordeiro, aspergiram, ungiram os umbrais de suas portas com o sangue do cordeiro, para marcar que ali existe uma família reunida para celebrar a sua passagem. Da mesma forma, nossos corações, os umbrais de nossa alma, estão ungidos com o sangue do cordeiro, simbolizando, marcando a nossa pertença, a nossa obediência a Deus, que nos convida a celebrar a Páscoa com Ele. Mas Jesus não celebrou simplesmente a Páscoa da antiga aliança, como tantas outras vezes ele já havia celebrado. Apropriando-se deste rito pascal, Jesus institui sacramentalmente a sua própria Páscoa. Ele não anula a Páscoa judaica, mas ele a supera, passando da antiga aliança para a nova aliança. A antiga aliança marcada pelo sangue de cordeiros imolados como símbolo da vontade e do mandato do Senhor. A nova aliança agora marcada também por sangue, mas de um novo cordeiro, um único cordeiro suficiente que se imolou para a salvação de todos, uma vez por todas. Estamos ao redor da mesa sagrada, unidos como família, para participarmos deste ritual sagrado instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, para recebermos dele dois preciosos presentes com os quais ele nos educa e nos ensina nesta noite. Começo a relatar o primeiro deles. João, ao escrever o seu evangelho, ele começa não narrando os fatos próprios daquela Páscoa. Ele começa dizendo: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amar até o fim não significa simplesmente que Jesus amou-nos até o patíbulo da cruz, mas amou-nos até o momento final, quando ele aparecer gloriosamente para instituir definitivamente o seu reino. Mas ainda, amou-os até o fim significa que seu amor é eterno, assim como a sua vida é eterna, assim como ele, no seio da Trindade, na unidade perfeita com o Pai e o Espírito Santo, são eternos. É com este amor eterno que Jesus tem nos amado e nos reunido nesta noite sagrada para celebrarmos a sua Páscoa. Um amor que ultrapassa os limites. Um amor que quebra os protocolos. Jesus ergueu-se da ceia, despojou-se de seu manto, amarrou uma toalha em sua cintura e abaixou-se para lavar os pés de seus discípulos. Eis o verdadeiro sentido de um amor, que não é apenas um afeto, um sentimento, mas um amor que é decisão, que é algo concreto, que edifica e constrói uma realidade nova, não marcada pela distinção dos poderosos em relação aos pequenos,
mas marcada por uma comunhão, onde todos nos fazemos iguais, onde todos nos unimos como irmãos. Jesus lavou os pés dos discípulos, mostrando que o amor cristão não pode ser apenas um afeto, um sentimento que passa, arrebata os nossos sentidos, mas daqui a pouco tudo volta ao normal. O amor cristão deve ser um constante abaixar-se diante dos nossos irmãos para fazer-nos iguais, para servi-los, para amá-los com o mesmo amor com que o Senhor nos tem amado. Lavar os pés dos discípulos significa abrir uma nova página na caminhada humana, aonde todos devemos nos colocar à disposição uns dos outros para servi-los. Eis o sentido do lava-pés. O amor é serviço. E um serviço que não pode resumir-se em momentos instantes da nossa vida. Um serviço que precisa ser realidade todos os dias, assim como Ele nos amou até o fim. Este é o primeiro dom que o Senhor nos oferece nesta noite. Mostrar-nos que seu amor vai muito além. Que embora seja Ele o Mestre e o Senhor, Ele se abaixa diante do ser humano. Embora seja Ele Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, Ele se curva diante dos homens para servi-los e, servindo, amá-los. Assim também nós somos chamados a servir uns aos outros, a nos amarmos como Ele nos tem amado. É fácil para nós nos determos por alguns instantes diante desta palavra e imaginarmos qual foi a estranheza, o tamanho da surpresa dos discípulos que começaram a pensar: puxa vida, este rito não faz parte da Páscoa. Havia um rito da ablução, aonde todos lavavam suas mãos para iniciar a refeição cultica. Mas Jesus vai além. Abaixa-se, como já se abaixou uma primeira vez, despojando-se de sua condição divina e assumindo a forma de um escravo, como nos lembra o apóstolo São Paulo. Aquele abaixamento eterno de Deus, que se faz homem com os homens, agora torna-se mais concreto e palpável quando Ele abaixa-se diante de cada um dos discípulos, quando Ele, mais uma vez, abaixa-se diante de mim e de você. É fácil entender porque Pedro disse: Senhor, Tu não me lavarás os pés. Pois era muito estranho. Lavar os pés era serviço dos menores. Lavar os pés era serviço dos criados. Mas Jesus quebra o protocolo e quebra também aquela distinção que separava os homens uns dos outros por classe social, por condição econômica. E Jesus mostra que somos todos iguais perante Deus. O seu jeito de olhar os apóstolos revela a profunda ternura que Ele tem pelo ser humano. Uma ternura que já estava expressa de forma absoluta em tudo aquilo que Ele viveu, sofreu por cada um de nós, mas que não se cansa de amar-nos. Sejamos capazes de imitar o seu gesto, pois Ele nos diz: se eu, que sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. O segundo dom que recolhemos nesta noite sagrada é nos deter diante de Jesus, celebrando a Eucaristia. Mais uma vez,
apropriando-se dos ritos próprios da Páscoa judaica, ele institui o seu próprio memorial, onde não mais nos recordamos do pão da pressa, da passagem de Deus para ferir os primogênitos no Egito, a fim de convencer o faraó para libertar o seu povo. Celebramos a partir de agora um outro pão, que já não é mais pão. O corpo e o sangue de Jesus, que é dado por nós não para ferir-nos, dado o fato de sermos seus inimigos, de vivermos como seus inimigos por conta do pecado, mas um pão que nos é dado, um corpo que nos é dado para a nossa salvação. Jesus institui a Sagrada Eucaristia e com ela também institui o sacerdócio cristão, o sacerdócio católico. A Igreja vive de Eucaristia, nos lembrou São João Paulo II em sua encíclica Ecclesia de Eucaristia. A Igreja faz a Eucaristia e a Eucaristia faz a Igreja. É a presença real de Jesus no sacramento da Eucaristia que dá sentido e razão para a nossa reunião em torno da mesa sagrada, para não somente celebrar uma lembrança, mas para atualizar um mistério celebrado definitivamente naquela última ceia e levado ao seu termo no alto daquela cruz. Corpo e sangue dados para a salvação do mundo. Também uma forma e uma expressão do amor de Deus, que da mesma forma se perpetua ao longo dos tempos e permanece para sempre sendo celebrado. Desde aquela primeira ceia, desde aquela primeira Eucaristia celebrada por Jesus, todos os dias, em todas as partes do mundo, continua sendo elevado este corpo sagrado, este sangue precioso para a salvação do mundo. Não é o Cristo que morre todos os dias no altar, pois ele morreu uma vez por todas, mas se atualiza sobre o altar de nossas igrejas, o altar do nosso coração, celebrando em comunhão este mistério, o mesmo sacrifício redentor da cruz. São Paulo, na segunda leitura de hoje, vai recordar-nos a preciosa palavra de Jesus: fazei isto em memória de mim. E com esta palavra é que Jesus institui o sacerdócio cristão. Dom preciosíssimo que antecipa no tempo uma realidade eterna. Só mesmo, de fato, quem conheceu, quem experimentou o mistério do sacerdócio é capaz de dizer aquilo que é, na verdade, indizível. É capaz de experimentar no íntimo a transformação sobrenatural que Jesus realiza em todos os que se dispõem a viver o sacerdócio. Por isso, hoje a Igreja também celebra esta memória da instituição do sacerdócio católico. Todos os sacerdotes celebram no Cristo, no mesmo Cristo. É possível também, nesta noite, relembrarmos, ou, aliás, imaginar, eu, como sacerdote, sou capaz de imaginar o desejo que existe no coração de cada um de vocês em estar presente para esta Eucaristia aqui comigo. Mas permita-me dizer-lhes, todos vocês estão aqui comigo, pois o sacerdote atua e vive no coração sacerdotal de Jesus. Tem em si os mesmos sentimentos de Jesus. E como representante, presidente de uma comunidade, ele oferece por si e por todos o mesmo sacrifício. Por isso posso dizer concretamente,
cada um de vocês estão aqui comigo, não só do outro lado da tela. Estão presentes nesta hora, neste meu coração sacerdotal, que é também o coração sagrado, o coração sacerdotal de Jesus. Um mistério que nem eu mesmo posso explicar, mas que posso sentir e experimentar verdadeiramente nesta comunhão invisível que se instala no fato de estarmos unidos para fazer memória, para atualizar o mistério sacrificial de nosso Senhor Jesus Cristo. Também, por esta palavra, Jesus institui a Sagrada Eucaristia. Fazer isto em memória de mim. E São Paulo vai dizer que se celebre o sacrifício até que ele venha. Ou seja, não vai acabar a Eucaristia. Não vai acabar a celebração da Eucaristia, pois ela se perpetua até que definitivamente estaremos todos colocados diante do trono do Cordeiro para celebrar o banquete celestial diante do único e eterno sacerdote, Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, que noite sagrada, que momento oportuno e importante o Senhor nos dá para celebrarmos o seu amor. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estamos todos envolvidos em mistério. Estamos todos absorvidos no mistério que se dá no fato do próprio Cristo se doar por cada um de nós. Seja com os seus apóstolos na última ceia, seja conosco, os seus discípulos, nesta ceia, onde se atualiza o mesmo mistério. Por fim, quero invocar sobre nós a proteção bendita da Virgem Santíssima, a Catedral de Jesus Cristo, aonde o Pai ordenou o Cristo sumo e eterno sacerdote naquele ventre sagrado, ao fazer com que ele assumisse a nossa carne humana. A Virgem Senhora é o templo perfeito e sagrado onde nós nos encontramos com o próprio Cristo para celebrar a ceia verdadeira. É com ela, por ela, nela e para ela que nós nos reunimos nesta noite, celebrando este mistério sagrado, onde o Cristo se entrega por amor a nós. Guardemos profundamente estes ensinamentos e que, vivenciando a palavra com a qual o Senhor nos dá, possamos tomar parte com Ele. Hoje é o Cristo quem lava os nossos pés. Hoje é Ele que no silêncio sagrado de nossos lares adentra glorioso para baixar-se diante de nós e lavar-nos os pés. Atualizando aquele momento sagrado quando fomos pela primeira vez lavados de nossos pecados no batismo. Atualizando os efeitos da palavra de Deus que está em nós. O próprio Cristo disse: vós já estáis limpos por conta da palavra que eu vos tenho dito. Por isso, irmãos e irmãs, permitamos que esta noite, que as graças próprias desta noite sagrada, transformem-nos de dentro para fora e faça com que tenhamos os mesmos sentimentos do Cristo, o seu mesmo amor, para continuar amando e servindo, para continuar nos nutrindo
da Sagrada Eucaristia, deste pão celeste sagrado, a fim de que a Igreja continue atualizando, cumprindo o mandato do Senhor. Fazei isto em memória de mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Irmãos e irmãs, professemos a nossa fé dizendo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, a Jesus que nos deixou o dom do sacerdócio e da Eucaristia, elevemos nossas preces confiantes, dizendo: santificai-nos, Senhor, com vosso amor. Senhor, vós que lavastes os pés dos apóstolos, tornai a Igreja melhor servidora dos pobres e mais acolhedora dos que a procuram. Nós vos suplicamos. Santificai-nos, Senhor, com vosso amor. Vós que sois nosso Redentor, concedei aos vossos fiéis que associarem cada vez mais a vossa paixão. Nós vos suplicamos. Santificai-nos, Senhor, com vosso amor. Vós que celebrastes a ceia com os discípulos, animai vosso povo a valorizar a celebração dos vossos mistérios. Nós vos suplicamos. Santificai-nos, Senhor, com vosso amor. Vós que destes a vida livremente e por amor, ajudai-nos a ser presença compassiva junto aos sofredores. Nós vos suplicamos. Santificai-nos, Senhor, com vosso amor. Vós que sentis a morte de vossos amigos, tornai o corpo de nossos irmãos e irmãs falecidos semelhante ao vosso corpo glorioso. Nós vos suplicamos. Santificai-nos, Senhor, com vosso amor. Ó Deus, Pai querido, atendei estas preces que confiantes vos dirigimos. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Com o pão e o vinho, coloquemos sobre o altar de Deus a nossa vida, o nosso coração, para que assim como o pão e o vinho deixam de ser pão e vinho e passam a ser o corpo e o sangue do Senhor, o nosso coração seja transformado num coração semelhante ao seu. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartindo na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Se bendito, Senhor, para sempre,
horizonte nos recordam a tua justiça e nos levam ao novo horizonte, Senhor da vida. Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a tua mesa, em ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que nossa família aqui reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar dignamente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, em memória do vosso Filho, torna-se presente a nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. Sua carne, imolada por nós, é alimento que nos fortalece. Seu sangue, por nós derramado, é bebida que nos purifica. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos,
por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Argemiro e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, de modo particular, nossos irmãos e irmãs enfermos, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos esta noite santa, este dia santo, em que nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue por nós. Veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião e todos os vossos santos. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família, em memória do dia em que nosso Senhor Jesus Cristo entregou aos seus discípulos, para que os celebrassem, o mistério do seu corpo e do seu sangue. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, para padecer pela salvação de todos, isto é, hoje, ele tomou o pão em suas mãos. Elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai, todos, e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai. Vós que nos libertaste pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Francisco e Clara, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo.
Amém. Dai-nos sua paz, dai-nos sua paz, dai-nos sua paz. Amém. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis, irmãos e irmãs, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Maria para a nossa salvação, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que a união de nossa alma com Jesus Eucarístico seja a luz que dissipe as trevas, a força que nos sustente e a única felicidade do nosso coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, façam agora a sua comunhão espiritual. O Senhor Jesus Cristo, em seu corpo e seu sangue, se fazem presente na tua alma, no teu coração. Mostre ao Senhor o teu desejo de recebê-lo ao menos por esta comunhão espiritual, de estabelecer este elo de comunhão e de intimidade com Ele. Ele se fez o nosso alimento, a nossa salvação. Amém. Eu quis comer essa ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, viver no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comer, é meu corpo e meu sangue que dou, viver no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei, o pão é meu corpo imolado por vós, perdão para todo pecado. Tomai, comer, é meu corpo e meu sangue que dou, viver no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comer, é meu corpo e meu sangue que dou, viver no amor. Eu vou preparar a ceia na casa
Testamento. Vivei no amor, eis o meu mandamento. Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou. Viver no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou. Viver no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Rezemos juntos, queridos irmãos e irmãs. Ó meu divino Jesus, quão grande é meu desejo de receber vosso corpo sagrado. Entrai agora em minha alma, ao menos através de uma comunhão espiritual. Ó Jesus, meu divino Salvador, salvai-me. Ó meu Deus, eu entrego minha alma em vossas mãos. Recebei-a no seio da vossa misericórdia. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, que hoje nos renovastes pela ceia do vosso Filho, dai-nos ser eternamente saciados na ceia do seu reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Caros irmãos e irmãs, iniciamos a celebração da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, quero convidá-lo a permanecer ao longo desta noite em adoração, em vigília, no encontro pessoal e perfeito com nosso Senhor Jesus Cristo. Às 3 horas da manhã desta sexta-feira, quero convidá-lo a estar comigo para vigiarmos diante de Jesus. Se você puder despertar para estar em oração, assim quero convidá-lo, às 3 horas da manhã, para estarmos por alguns instantes diante do Senhor, para vigiarmos com Ele no momento da sua agonia. E amanhã, às 3 horas da tarde, a celebração da paixão do Senhor. Como eu disse anteriormente, a celebração da Páscoa, do Tríduo Pascal, se desdobra ao longo destes 3 dias, mas como uma única e mesma celebração. Por isso, nós não encerramos esta Eucaristia, mas ela se prolonga na nossa intimidade, na nossa vigília, na nossa oração durante esta noite, durante o dia da manhã, depois das 3 horas da tarde,
esta celebração só vai se encerrar no sábado santo, na vigília pascal, quando, mais uma vez reunidos, celebraremos a vitória de Jesus. Por isso, não se esqueça, estamos em celebração. Por isso, modere as suas atividades. Reserve o seu tempo, o seu dia de amanhã para estar com o Senhor. Às 15h nos encontramos para a celebração da paixão. Depois da celebração, permaneça com o Senhor no silêncio, o único dia em que no mundo todo não se celebra a Eucaristia. Faça a experiência do silêncio de Deus, para podermos prorrompermos no grande grito de vitória no sábado pascal, no sábado santo. Eu agradeço a sua presença para esta Eucaristia, agradeço a Maria Clara, ao Sidney, a Mariane, que me ajudou nesta celebração, nos ajudou nesta celebração, e a cada um de vocês que aí permaneceram conosco. Prolongue a sua celebração. Agora é o momento em que você, com a sua família, realizam o rito do lava-pés. Aquela bacia, aquele jarro com água, aquela toalha que você preparou, serão usadas agora para colocar em prática aquilo que o Senhor hoje nos disse. Mas se lembre, faça com amor. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Levantou-se da ceia, despojou-se do manto, amarrou uma toalha em sua cintura e começou a lavar os pés dos discípulos. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz.